Sejam muito bem-vindos, principalmente vocês licitantes. Hoje nós falaremos nesse vídeo sobre o cadastramento de proposta na licitação eletrônica e a desistência de proposta também na licitação eletrônica. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos, aprender um pouquinho mais, assista esse vídeo até o final, ele pode ser de grande valia para você. Bem, licitante, cadastramento de proposta nas novas licitações eletrônicas. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Hoje vocês vão participar, por exemplo, de um pregão eletrônico ou de uma concorrência eletrônica no mesmo rito. A grosso modo, só vai mudar o nome das modalidades, mas o rito será o mesmo. E a nova lei, ela trouxe algo diferente em relação a esse cadastramento de proposta, o que nós estávamos acostumados de forma diferente, principalmente no pregão eletrônico do antigo decreto federal, por exemplo, 10.024 e da antiga lei 10.520 de 2002. Na última legislação que tinha saído da administração federal, nós estávamos habituados a quê? Encaminhar a proposta junto com os documentos de habilitação, certo? Hoje não é mais assim. A administração pública, ela só vai pedir os documentos de habilitação de quem for o primeiro colocado na disputa. Ou seja, primeiro nós vamos ter a etapa de lances, depois a fase de julgamento de propostas e aquela empresa que atendeu aos requisitos do edital é que o pregoeiro ou a pregoeira vai pedir o encaminhamento, da documentação de habilitação. Então, primeiro ponto, não tem mais habilitação junto com proposta. André, mas eu estou vendo que tem editais que ainda tem. Pois é, estão errados. A nova lei deixa bem claro, a única hipótese em que vai haver a necessidade de enviar habilitação junto com proposta é se porventura o edital prevê a inversão de fases. O que é isso? Primeiro habilitação para depois ter disputa e depois julgamento. Isso pode acontecer. André, isso não era igual à concorrência de antigamente, lá da 866, as modalidades? É exatamente. Certo? Então, hoje na nova lei, o pregão eletrônico, por exemplo, ele pode ter essa inversão. Mas isso são em casos bem específicos, devidamente justificados pela administração, comprovadamente com o ganho que a administração terá em realizar o procedimento desta maneira. Bom, sendo assim, primeiro ponto, proposta somente lá na hora no intervalo, entre a publicação e a abertura da sessão. Que intervalo é esse? Na modalidade de pregão, se for uma compra, o prazo mínimo são de 8 dias úteis e se for um serviço, o prazo mínimo são 10 dias úteis entre a publicação e a abertura. Lembrando que não conta o dia da publicação, inicia após esse dia e conta com o dia de abertura. Sendo assim, um detalhe, você tem todo esse prazo para cadastrar uma proposta lá no pregão eletrônico ou na concorrência eletrônica. André, eu cadastrei lá no primeiro dia, mas eu me arrependi do preço, eu queria colocar um preço maior. Posso? Não tem problema. Durante esses 8 dias úteis ou 10 dias úteis, dependendo do objeto, você, licitante, pode fazer o que você quiser. Excluir a proposta, alterar a proposta, participar de mais itens ou menos itens, caso aquele pregão, aquela concorrência seja de vários itens, até o horário de abertura você vai poder fazer esse tipo de alteração. Porém, tem um detalhe, alguns sistemas eletrônicos não estão permitindo que você faça essa troca de propostas, ou seja lá o que for, ou até cadastre proposta, até o horário marcado para a abertura da sessão. Então, aqui vai uma dica. Analise o edital, verifique se ele tem essa prerrogativa, porque alguns órgãos vão utilizar portais privados. E, por exemplo, tem portal privado que o pregão está marcado para abrir 10 da manhã, mas as propostas é até às 9 horas da manhã, por exemplo. Então, neste caso, você tem até às 9 para poder alterar a proposta ou até para cadastrar a proposta. Tá? Na esfera federal, Comprasnet, por exemplo, você tem até o horário marcado para abertura para poder fazer isso, não tem problema nenhum. Então, se está marcado o pregão para as 10 horas da manhã, você tem até esse horário, 9h59 ali, para você cadastrar uma proposta, finalizar o cadastro dela, na verdade, ou alterar também uma proposta finalizando esta alteração.
certo? Outro detalhe, desistência de proposta. Licitante, pergunta a você, você pode desistir de uma proposta em uma licitação? A resposta é depende. Depende de quê? Do momento. Até a abertura da sessão, até o horário marcado para que você possa fazer isso, você pode excluir sua proposta. Ah, eu quero desistir? Pode. Tá, André, depois da licitação, aconteceu, tá lá, abriu a sessão e eu tô lá na disputa. Eu posso desistir da proposta? Só se acontecer um caso fortuito ou de força maior, que de fato comprove que não foi culpa sua e que você não vai mais poder atender, porque não tem mais como cumprir com aqueles requisitos do edital, mas que no momento da proposta você teria como cumprir. Um detalhe importante, muitas empresas, na verdade a maioria infelizmente, acha que pode participar e ou desistir ou então ser desclassificada ou inabilitada. E não acontece nada além da não contratação. Não é bem assim. Quando a sua proposta é desclassificada ou inabilitada ou você desiste, você não só não vai celebrar o contrato, mas essa ação gera para a administração uma obrigação de apurar essa falta, essa conduta que está tipificada como uma conduta passível de punição e aplicar uma sanção à sua empresa. Cuidado, muitas empresas participam há anos fazendo desta maneira e nunca foram punidas. Isso foi sorte. Lembre-se, participou da licitação, você vai fazer as declarações que cumpre com os requisitos do edital, que até a presente data não existe fatos impeditivos, que aceita todos os termos do edital. Sendo assim, quando você é desclassificado, inabilitado ou desiste da proposta, você acaba incorrendo no ato típico de declaração falsa na licitação, passível de punição. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que esse conteúdo possa ajudá-los de alguma forma e siga-nos nos nossos canais para que você possa ter mais dicas aí sobre licitação.